Café com aposta na área, rodada de meio de semana da Premier League, já começando com o Wolves e o Burnley no final de semana. Vamos lá, título de informação. Final de semana, o over do Arsenal bateu o over goals que a gente tinha separado aqui. A gente comentou bastante de vários jogos, acabei não separando muita coisa na nossa planilha. Final de semana bem movimentado na questão família. Esse over eu peguei, mas eu vou falar assim, eu não peguei inteiro, né? Porque os dois gols do Arsenal saíram bem no comecinho. Cara, saiu o segundo gol, já fechei, já encerrei ali o dia. Consegui... O dia não, né? O jogo. Consegui também pegar o over no jogo do Brighton, que a gente sempre fala que é over. O jogo do Aston Villa, que a gente sempre fala que é over. Tomei um head no West Ham. Tem mais alguma coisa? Lei Fulham, quando os caras estavam na frente. Ali foi uma especulação, né? Seria a entrada que a gente geralmente faz o vovô. Em vez de fazer o tal do vovô, eu falei, deixa eu colocar um valorzinho menor num Lei Fulham, acabou batendo tudo. Infelizmente não foi o back Liverpool. Teremos Wolves e Burnley às 4h30 da tarde de terça-feira. Rodada começando cedo. Aqui tá na tela aqui porque é o primeiro jogo de todos. Mas, cara, o Wolves lá embaixo, né? O Burnley mais embaixo. O Burnley venceu agora o Sheffield de goleada. O Sheffield, o saco de pancadas da Premier League. Temos odds de 1,89 para o Wolves. Eu não vou nem colocar na lista, não vamos entrar em análise. Vamos só apagar esse Arsenal aqui que bateu. A expectativa do Wolves em casa enfrentando o Burnley, pode ser sim de você conseguir esse back do Wolves aqui, porque o Wolves não é tão terrível como a gente pode imaginar, né? Conseguiu aqui uma vitória em cima do Tottenham, empatou com o Newcastle e, se eu não me engano, foi o primeiro time a vencer o City também, né? Mais pra trás na temporada, em casa, jogando em casa. Então pode ser que você ache alguma coisa durante a partida. A gente não coloca, deixa aí pro live, né? Se você for operar ao vivo. Na terça-feira, essa partida de Wolves e Burnley. O Burnley lutando como pode pra sobreviver, mas tá difícil. E por falar em lutar como pode pra sobreviver, temos aqui, ó, o Luton recebendo o Arsenal. Não dá pra gente colocar o Arsenal na odd 1,20. Semana passada a gente não colocou, essa semana... Cara, mas é a mesma coisa. Provável vitória do Arsenal, bem provável vitória do Arsenal. O Arsenal começa quente em muitos jogos, vamos ver se fora de casa também começará. Tem a possibilidade sim também do over 2,5, né? Mais uma vez o over 2,5 bater, mas você viu aí no final de semana, o Arsenal fez 2 gols rápido e aí não acabou marcando mais no primeiro tempo, nem na partida, né? Acabou não fazendo nenhum outro gol. O Arsenal vence 2-1. Agora pegando o Luton, pode ser que se você opera aí um back primeiro tempo, pode ser até que você consiga mais uma vez pegar um back primeiro tempo. A vitória do Arsenal a 1,20 tá um pouco baixa, é muito provável. O Arsenal tá bem, por incrível que pareça, em breve o Botafogo da Inglaterra entrega. O over 2,5 tá 1,56. Só que o meu problema com esse over 2,5 é exatamente isso aqui. Na partida no live, dá pra você encontrar isso daí, só que, cara, olha aqui, ó, recentemente contra o Brentford fora de casa, time fraco, assim como o Luton, né? Mais fraco que o Arsenal, o Luton muito mais fraco ainda do que o Brentford. 1-0, parou de jogar, perdeu do Newcastle, com o Chelsea aquele jogo maluco 2-2, com o Bournemouth bateu, com o Everton acabou não batendo. Então nos últimos 5 jogos fora de casa do Arsenal, não bate 3 desses jogos, não bate o nosso over 2,5. É isso que preocupa um pouco. E eu falo da discrepância porque olha como que o time joga diferente quando tá em casa e quando tá fora. Já quando o Arsenal joga em casa, o 2,5 bate em 7 de 8. Claramente o Arsenal joga diferente fora de casa. O Luton é um time fraco, bem provável que bata. Mas, em vez de colocar na nossa planilha, o que eu acho interessante aqui é back no Arsenal, tá? Você vai procurar esse back no Arsenal na hora que o Arsenal estiver melhor na partida. E o over goals, ao invés da gente ficar pensando aqui
o over, dá pra você buscar na partida aquele over à frente, alguma coisa assim, se você vê o Arsenal pressionando bastante e o Luton cedendo espaço. O Luton provavelmente joga pra não perder, né? Não pra ganhar. Na quarta-feira começamos com o Brighton recebendo o Brentford. O Brighton, nosso time querido do over, que começou voando na Premier League e agora perdeu um pouquinho da gana, perdeu um pouquinho da força. Ali, ó, nos últimos 5 jogos apenas uma vitória, porém enfrentando um Brentford mais embaixo na tabela, duelo importantíssimo para o Brentford, né? O Brentford, se vencer essa partida aqui, faz os mesmos 22 do Brighton e pode dar um salto aí na tabela da Premier League. O Brighton ainda marcando bastante gols no final de semana, uma pressão absurda no final do jogo contra o Chelsea, quase consegue o empate, ficou ali no detalhe. Se a gente vem aqui no nosso over-under, nos últimos jogos tá batendo, né? Mais uma vez tá batendo para o Brighton o 2,5 e para o Brentford aqui de 14 jogos bateu em 9. O que o Brighton jogou contra o Chelsea faz com que eu acredite sim, mais uma vez, numa possível reação, né? Aí o time do De Zerbi talvez voltando àquela forma, mas acabou de jogar, joga de novo quarta-feira. O back a 1,98 é um back muito bom, mas o Brentford pode ser o time a fazer aí um jogo muito difícil. A minha vontade é de sim colocar o Brighton na nossa planilha, só que eu não sei se essa forma, se a gente ver aqui, ó, os últimos jogos em casa do Brighton, faz 3 jogos que não vence. O Brighton em casa tem apenas uma derrota, né? O que a gente pode colocar... Vamos fazer o seguinte, eu gostaria sim de pegar esse back no Brighton. Vai ser jogo o quê? O Brighton com aqueles 70%, 80% de posse de bola, dominando a partida, tendo muito mais chances. Então, essa posse de bola gigantesca que eles devem ter mais uma vez contra o Brentford, jogando em casa, buscando gols. A gente pode ver tanto gols como a gente pode ver back, mais uma vez. Igual o jogo do Arsenal, a gente deve ver gols e o back. Mas, devido aí ao meu, vamos falar assim, receio da forma recente do Brighton, a gente acaba entrando no Leia o Brentford a 3,95. Aqui eu me sinto à vontade, bem seguro. No mesmo horário, teremos o Sheffield recebendo o Liverpool. Cara, jogo aqui pra espanco, né? Do Liverpool, é o espanco do Liverpool aqui. Não é menosprezar o time, mas a gente tá falando do último colocado, um saldo de menos 28 gols. A vitória que eles têm aqui é em cima do Wolves, em casa, nos últimos 5 jogos, né? A única vitória deles aconteceu aí no campeonato. Leia o Sheffield a 17, não dá. Back ao Liverpool a 1,21, também não dá. E com tanto gol tomado do Sheffield, o Sheffield aí entrando na lista dos times top over 2,5, uma chance muito boa da gente ver o 2,5 batendo. Bateu em 11 de 14, nos últimos 5 apenas uma vez acaba não batendo. Mas obviamente o problema é a odd, né? Com tantos gols tomados, com o Liverpool com aquele ataque, e o Liverpool depois de ter jogado o que jogou nesse final de semana, ali a gente vai ter o 2,5 a 1,35. Difícil de pegar pré-live, né? No último jogo das 4h30 da tarde teremos o Everton do desespero recebendo o Newcastle. Olha essa odd do Newcastle a 2,4, tá? Eu vou ser bem honesto com vocês, eu duvidei que o Newcastle conseguiria jogar bem esses últimos jogos aí, justamente pela ausência de jogadores. Não tem jogador para jogar o Newcastle e mesmo assim os caras estão conseguindo viver, sobreviver e mandar nas partidas. O que os caras fizeram no final de semana contra o United é brincadeira. O back no Newcastle a 2,4, Newcastle na 6ª colocação, Everton na 18ª, lembrando que o Everton sofreu aí uma dedução de 10 pontos, porém venceu o Nottingham Forest agora no final de semana. O Everton vinha numa crescente muito boa, né? Antes dessa dedução de pontos. E o Newcastle, como eu falei, toda a dificuldade do mundo, conseguiu se manter, tem jogado para não perder muitos jogos e não tá perdendo, por incrível que pareça, não tá perdendo, tá conseguindo se manter.
Essa partida é uma partida muito pro live, justamente porque a gente não sabe se será que mais uma vez o Newcastle, jogando com todo mundo, com esse ritmo de jogo, tantos jogos em sequência, consegue manter a pegada? Lembrando, o banco de reserva que eles estão usando no final do jogo, até os jogadores que estão revezando ali, é tudo molecada sub-21. É o sub-21 do Newcastle tentando fazer história na Premier League, na 6ª colocação do campeonato. O Beck a 2.4 é maravilhoso, excelente. O Leia o Everton a 3.35 também funciona muito bem. Eu não coloco na nossa lista devido a todos esses fatores que a gente falou aí, que, cara, o que é que vai acontecer com o time na hora que quebra uma peça ali, porque não tem reposição nenhuma. Então é difícil a gente pré-live determinar e falar, é certo, aqui ó, que eu bato o martelo é tal coisa. É difícil. Às 5h15 da tarde de quarta-feira teremos o Aston Villa recebendo o City numa dificuldade incrível. Aí os últimos jogos, como a gente pode ver, empatando todas as partidas, né? Empatando as partidas, não consegue vencer, tem um tempinho aí. A última vitória foi no começo de novembro, aí quase, já mais de um mês que o City não vence na Premier League. Dificuldade tanto pelo fato de jogar com o Aston Villa ali na 4ª colocação. O Aston Villa vem fazendo uma campanha muito boa. O Aston Villa aí não perde há um mês, né? Perdeu pro Nottingham Forest, mas o curioso aqui é assim, ó, o City está sem o De Bruyne há muito tempo. O Rodri não jogará essa partida porque o Rodri está suspenso. Importantíssimo. O Stones, não sei se joga ou não joga, tá voltando de lesão, né? Ainda não tem um update completo dele. Pessoal da frente ali, existe jogadores muito bons. Agora, o pessoal do meio campo, não dá pra gente falar que o Calvin Phillips faz o que o Rodri faz, porque o Calvin Phillips não é o Rodri. Um jogo com uma cara de empate absurdo, o Aston Villa tentando se segurar de tudo que é jeito que pode. Jogo completamente pra live, né? É muito difícil, cara. A fase do City recente não é avassaladora. A fase do Aston Villa contra alguns outros times foi bem, mas aí chega contra o Bournemouth, que todo mundo ganha, os caras empatam, né? Ganhou do Tottenham, ganhou do Fulham, perdeu pro Nottingham Forest. Como que eu vou confiar no Aston Villa jogando contra o poderoso City? Mas no Match Odds aqui, uma situação muito difícil. O que pode não ser tão difícil é justamente a situação de gols. Aston Villa, sempre ele, muito over goals. E o City ali, ó, na 4ª colocação, também um time bastante over goals. O City não bateu no jogo difícil deles contra o Liverpool. O Aston Villa não bateu no jogo contra o Nottingham Forest, mas teve chance, tá? Se eu não me engano, a gente fez, não sei se foi no layback, mas a gente fez uma live acompanhando essa partida aí. Olhando o Aston Villa em casa, em todos os jogos bateu, né? Então, mais uma vez, bem provável que a gente possa ver esse 2,5. O 2,5 tá numa odd 1,54. Vou acabar colocando aqui na nossa lista, mas é claro que essa odd 1,54 pré-live, a gente pode tentar buscar algo melhor durante a partida, né? Esperar essa odd subir um pouquinho e pode ser até melhor ainda a gente tentar pegar aquele over à frente depois que sai um gol, já que a gente tá falando de dois times bem over. No mesmo horário do jogo do Manchester City, o Manchester United receberá o Chelsea. United na 7ª colocação, uma fase terrível. Chelsea numa fase também terrível. Se tem um jogo que é difícil da gente prever algo, é isso aqui. Tanto é que olha a situação no mercado, é 2,96 pro United, 2,5 pro Chelsea. O mercado não consegue colocar favorito para nenhum dos lados. Tá, o Chelsea é um pouco favorito, né? Mas olha a situação dessa partida aqui. Match odds, cara, pré-live, sem condições, esquece total isso aqui. E quando a gente pensa em over goals, também uma situação mais difícil ainda. O Chelsea na 14ª posição de over goals. O United é um dos times mais unders do campeonato, só não é mais under do que o Crystal Palace. Muito difícil a gente querer buscar alguma posição aqui. O negócio é deixar pro live, imaginando a pior equipe em campo aqui, porque afinal de contas a gente tá falando de dois times que estão jogando extremamente mal. Difícil talvez seja você descobrir qual é o pior. E para encerrar a rodada teremos um jogo entre Tottenham recebendo o West Ham, duelo londrino ali.
O West Ham com 0 gols de saldo. O Tottenham não sabe o que é vencer nas últimas 4 partidas. Última vitória deles em outubro. 100 vitórias em novembro para o Spurs. Hein? A ausência do Maddison ali é uma coisa absurda para essa equipe. Jogou bem no final de semana contra o City, né? Conseguiu um bom empate. Mas, cara, sendo bem sincero, ó, eles empatam contra o City. Um bom time. Eles perdem do Aston Villa. Não podia ter perdido essa partida aqui. Perde pro Wolves também. Outra pipocada grande. Esse jogo contra o Chelsea, eles até jogam super bem a partida. Perdem de 4-1 com 2 expulsos. Já o West Ham, a gente vê o West Ham não consegue vencer o Crystal Palace, vence o Burnley que todo mundo vence o Nottingham Forest, que também tá ali na parte de baixo da tabela, né? Perde pro Brentford, que não está no topo, mas está bem no meio, e perde pro Everton. O Everton aí quando tava naquela fase antes de perder os pontos. O West Ham também não tá grande coisa, né? Nenhuma das duas equipes aqui tá numa fase incrível, apesar dessas 2 vitórias do West Ham contra times menores. Podemos ver, eu não sei se é um absurdo pensar nisso, porque o Maddison faz muita falta mesmo, mas a gente pode ver o número 10, né, do Spurs, jogando muita bola. O Maddison, antes de se machucar, tava lá no topo da tabela com o Spurs, se machucou, saiu. O time não consegue suprir aí a ausência dele. Eu não acho um absurdo a gente pensar numa melhora do Tottenham, principalmente jogando em casa. Aí, levando em conta histórico e apenas histórico, um lei ao West Ham é onde eu vou acabar entrando aqui. Lei ao West Ham fora de casa. O West Ham não tem feito boas partidas fora de casa. O back ao Tottenham eu não consigo pegar, cara. Eu tenho um negócio com o United, Chelsea e Tottenham essa temporada que eu vou te falar. Todas essas odds você encontra no Bolsa de Aposta. Lá você encontra este Leia o Aston Villa, por exemplo, na odd 4.6, né? Todos esses jogos aí aparecem pra você por lá. O Bolsa de Aposta é um exchange, onde você opera no trade, não é apostas a Panther, né? Apostas de casa de aposta. É uma aposta que você faz contra uma outra pessoa. Aqui você opera de um lado, terá uma outra pessoa do outro lado indo contra você, né? Então é usuário contra usuário. O back, como a gente sempre fala aqui, o back é você tá a favor de uma posição, o leia você está contra ela. O leia é o vermelhinho aqui, no caso, certo? Bolsa de aposta, se você não conhece, conheça lá um dos parceiros ajudando demais o Café com Aposta, certo? Voltamos aí no final de semana, né? Meio de semana de Premier League, final de semana de Premier League, de novo, bons greens pra nós.